Olá, paz do Senhor, já está no ar o nosso programa Vivo por Ele sobre a cobertura da CBP TV. Daqui quem vos fala é o vosso irmão Luiz Pascoal. Nós hoje estamos a começar o nosso programa com um tema muito pertinente e abrangente, muito discutido na nossa sociedade atual. Bom, mas antes, porém, eu queria lhe pedir para compartilhar este link com alguém, com um amigo, partilhe e Deus vai lhe abençoar rica e poderosamente. Vamos já ao tema da nossa conversa da tarde de hoje. Antes mesmo que eu apresente os meus convidados, vou já aqui falar o tema, o que é a Bíblia ensina a respeito do casamento. O que é que a Bíblia fala, o que é que a Bíblia ensina a respeito do casamento? Visto que esse assunto, casamento, é um assunto que tem causado muita controvérsia, muitas opiniões a respeito do casamento. Hoje nós estamos aqui também na companhia dos homens e mulheres de Deus. À minha esquerda estamos aqui com a nossa irmã Vitang. Estamos aqui também com a serva de Deus, nossa irmã Diaconisa Raquel. Estamos à minha esquerda também com os homens de Deus, evangelista Paulo, Mateus. Estamos aqui também com o nosso evangelista José Francisco. Pessoas essas que vão nos ajudar, então, a compreender melhor o tema que nós estamos aqui hoje para discutir. O que a Bíblia ensina acerca do casamento com base em Efésios capítulo 5, versículo 22 a 28. Vamos então aqui dar lugar à primeira pergunta que vai ser dirigida às nossas amadas irmãs. O que a Bíblia ensina sobre o casamento? O que é que nós podemos aprender com a Bíblia sobre o casamento? O que é que nós podemos aprender como... O que é o casamento? O que é o casamento, segundo a luz da Bíblia? A paz do Senhor, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço desde já o programa Vivo por Ele, pelo convite, obrigada pela confiança e também agradecer os irmãos e na vez do pastor, muito obrigada a todos e a todos os colegas aqui, muito obrigada e sejam todos bem-vindos. Bem, o casamento é a relação entre duas pessoas que se caracteriza por uma união de fato e que tem como objetivo a constituição da família. Então temos aqui o casamento, pode ser o casamento civil, o casamento religioso e também o noivado, chamado aqui para nós africanos em Angola o alambamento. Nesse caso que é o casamento tradicional. Isso nossa. Exatamente. Nesse caso o casamento exatamente. Tradicional. Bom, ainda sobre o tema, o que a Bíblia ensina sobre o casamento, o que ensina a Bíblia sobre o casamento, nós encontramos algo específico dentro da Bíblia, algo que nos fala diretamente o que é o casamento, qual é o valor que a Bíblia dá no casamento, o que é o casamento, segundo a Bíblia, nossa diaconisa Raquel. Olá a todo o pessoal lá de casa, Deus abençoe vossas vidas, que a graça do Senhor alcança cada um de vós que estará assistindo esta live. Deus abençoe rico e poderosamente. Agradecer desde já o convite que nos foi formulado na pessoa do jovem cooperador Azevedo. Deus abençoe a tua vida. Dizer que o casamento é a união de dois seres de sexo oposto. Nós estamos aqui, somos cristãos, somos crentes, apesar dos apesares que o mundo hoje, em vários pontos, em várias paragens, aprovou o casamento de pessoas de sexo oposto, que é normal, eles acreditam que é normal que pessoas de sexo oposto possam se casar, mas nós, à luz da Bíblia, a Bíblia nos ensina que o casamento é a união entre duas pessoas de sexo diferente. Eu disse anteriormente, perdoem-me, irmãos, pessoas do mesmo gênero. Estava me referindo a pessoas do mesmo gênero, mulher com mulher, homem com homem. Eu disse que não condeno a sociedade, ele é livre de pensar o que quer pensar, fazer o que tem que fazer. Mas nós, como cristãos, somos ensinados que o casamento é a união entre duas pessoas do sexo oposto. Vamos agora dar sequência
aqui virando para os servos de Deus, eu queria colocar aqui uma pergunta aos servos de Deus. Como devem os maridos tratar as suas esposas segundo a Bíblia? Como ao servo de Deus, eu gostaria de começar pelo servo de Deus, evangelista Paulo. Muito obrigado, caríssimo irmão Luís Pascoal. Eu, na verdade, começaria a minha intervenção saudando a direção do CBP TV, pelo convite que me foi proposto, e, na mesma senda, saudar os meus colegas de painel, na pessoa do nosso amado irmão José Francisco, a nossa amada irmã Diagonisa Epalanga, assim como a nossa irmã Matilde Vitang Albano. Portanto, relativamente à questão que me coloca, eu gostaria de recorrer à Bíblia, não é? No livro de Efésios, no seu capítulo 5, versículo 25 a 29, olhando para aquilo que é efetivamente o nosso tema. Portanto, a Bíblia fala que Cristo amou a igreja, não é? Até o ponto de se entregar por ela. Então, a questão que me coloca, como é que os homens podem amar as suas esposas? Nós temos que primeiramente trazer o seguinte contexto. Estamos a falar do casamento na perspectiva da Bíblia. E entende-se que pela Bíblia o casamento, ou seja, o sacrifício de Cristo, é a maior expressão, a melhor expressão do casamento. Daí Cristo dizer que os homens devem amar a sua esposa, assim como Cristo se entregou à igreja. O que isso pressupõe? Pressupõe que o homem, para amar a sua esposa, ele deve alimentá-la com a palavra. Alimentá-la com a palavra. O homem deve... Isto é, discipular. Discipular. Okay. Eu, aquela hora, há pouco tempo, estava conversando com um servo de Deus que falou algo que eu achei muito interessante. Ele dizia que o meu telefone não pode me complicar. Se conheço o meu telefone, então eu manuseio bem o meu telefone. Trazendo isto para o nosso tema, eu entendo que a nossa mulher não pode nos complicar. À medida que nós dispensemos tempo, dispensemos esforço, dispensemos o nosso pensamento nela, em como tratar ela. E vamos ver que Jesus tem tanto cuidado com a igreja que ele o purifica através da palavra. O homem, como disse, deve também purificar a sua esposa através da palavra, através do discipulamento. O homem deve, naturalmente, cuidar da esposa, purificá-la Cristo purificou sua igreja através do sangue de Jesus. O homem também deve purificar a sua esposa através do trato e da forma de falar. Dizer ainda que o homem também deve tratar a sua esposa com abundante providência, perceber quais as reais necessidades da sua esposa. Portanto, seguindo, o homem deve ter atitude sacrificial pela sua esposa, esforçar-se para garantir o bem-estar da sua esposa. Deve, como já disse, santificá-la, deve ter propósito com a sua esposa. O que é que o homem gostaria que a sua esposa se tornasse daqui a 1 ano, daqui a 2 anos? Da mesma forma, o homem deve tratar a sua esposa com intensidade. Aqui eu me refiro com intensidade àquela questão que muito tem sido debatido. Olhar para a sua mulher e procurar apaixonar-se todos os dias por ela. Isto é algo que ocorre no corpo. Olhar para a sua mulher e olhar para ela e dizer que ela permanece ou está sempre linda. Deve tratar a sua esposa com afeto, não é? Com afeto. Portanto, todos esses aspectos, de alguma forma, que expressam o relacionamento com Cristo, com sua igreja, não é? E, da mesma forma, o casamento. Portanto, o tratamento do homem para com sua esposa se resume nessas questões, de alguma forma,
eu acabei de referir. Então, vamos também ouvir a opinião desta mesma pergunta do servo de Deus, nosso amado evangelista José Francisco. Seja mais uma vez bem-vindo. Vamos também ouvir a opinião como deve o marido ou o homem tratar a sua esposa com base naquilo, uma vez que ouvimos a contribuição do homem de Deus, evangelista Paulo, que frisou aqui alguns pontos como a semelhança, fez a comparação bíblica da semelhança do sacrifício de Cristo pela sua igreja e o homem que deve sacrificar a sua vida pela sua esposa, pela sua família. O homem deve respeitá-la, deve seguir conforme Cristo seguiu vivendo e ensinando, no sentido, o evangelista frisou mais no sentido da relação de Cristo com a igreja e fez então também a aplicação à mesma relação que deve o homem ter com a sua esposa, e falou aqui da questão de se entregar por ela, discipulá-la, mas nós também queríamos ouvir a contribuição, a opinião do nosso amado evangelista José Francisco, como então deve o homem tratar a sua esposa, uma vez que a Bíblia diz que vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, a fim de santificar, tendo purificado com lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo à igreja. Então, queremos ouvir do evangelista isso. Esteja à vontade, amado evangelista. Olá, muito obrigado, amado Senhor. Antes de mais, eu gostaria de saudar aqui os meus irmãos que estamos aqui a compartilhar do mesmo espaço, dessa beleza, falando desse tema tão importante. E quero saudar também o meu amado que está lá do outro lado, nos observando pelas redes sociais. Na realidade é um tema muito pertinente e muito abrangente. Eu iria começando a abordar o casamento de uma maneira genérica, depois vou transitar então para esse quesito ao da Bíblia, conforme espelhou aqui o nosso amado, nosso moderador. É união de dois seres de gêneros opostos. Biblicamente, conforme espelha em Gênesis, deixará um homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher e ambos serão uma só carne. O que quer isso dizer? É que homem e mulher são seres completamente diferentes, do ponto de vista anatômico, fisiologia e etc. São seres completamente diferentes. Pensam diferente, analisam tudo diferente e agem diferente. Só iria caber na cabeça de Deus juntar duas pessoas diferentes para viverem juntos. Por quê? Eu vou trazer aqui um exemplo. Eu gosto de levar as coisas no ramo na qual eu estou familiarizado, que é a engenharia. Duas engrenagens iguais no acasalam, não fazem funcionar nem motor nem caixa de velocidade. Só acasalam quando as engrenagens forem diferentes. O casamento é a mesma coisa. Nós temos que ver o casamento como uma parelha, um só, conforme a Bíblia orienta. E ambos serão uma só carne. O grande problema é que muitos de nós vê o casamento como dois seres diferentes, na qual cada um tende a levar o seu caminho da maneira mais unilateral possível. Por isso não funciona. Não tem funcionado, porque o casamento não é isso. É dois seres que se juntam e se tornam um. Só assim é que isso vai avante, só assim é que isso funciona. Agora, como o homem deve tratar a sua esposa à luz da Bíblia, temos que lembrar que Cristo sempre analisou a mulher como igreja. E essa mesma igreja está sob a orientação da cabeça que é Cristo. E Cristo sempre fez essa analogia sobre o corpo.
que cada membro num determinado corpo tem uma determinada função e cada um deve funcionar, deve exercer esta função nesse corpo. O homem e a mulher fazem parte do mesmo corpo. À medida que tu desrespeita a mulher, você está a se desrespeitar a si mesmo. A forma com que tu se vês, com que você se analisa de forma interior ou no exterior, tem que ser proporcional a ti mesmo. Porque vocês são uma única pessoa, um único ser perante Deus. Então, devemos amá-la, respeitá-la, assim como nós nos temos a nós mesmos. O respeito, o amor deve ser recíproco, mas é claro que daqui a pouco vamos falar nisso. Temos funções diferentes e temos atribuições diferentes, conforme em Efésios 5, que vai dizendo: vós homens, amai vossas mulheres conforme Cristo amou a igreja e se entregou por ele. E para a mulher também tem outros atributos, que daqui a pouco vamos nos debruçar sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós também, senhor evangelista. Aqui vou eu me dirigir agora às servas do Senhor com a seguinte pergunta. A pergunta é a mesma, só que vamos mudar aqui. Como devem as mulheres tratar seus maridos? Olha, nós já estamos diante de uma sociedade e vivemos tempos muito difíceis, mas apesar de tudo isso, nós encontramos muita, conforme a gente já aqui no princípio abordou, encontramos muitas ideologias. Hoje há muita gente com ensinamento distorcido, mas nós queremos saber daquele que é o livro da vida, daquele que é o livro, que é o fundamento da nossa fé. Como devem as mulheres tratar o seu marido? Só para dizer aqui que, acompanhado da minha pergunta, vem o que a Bíblia diz. Efésios 5, 22 a 24. Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos vossos maridos ou aos seus maridos. Como nos explicar, como a diaconisa Raquel, vou começar pela diaconisa Raquel, como nos explicar esta questão da sujeição, submissão da esposa para com seu marido, segundo então aqui nos escreveu a Bíblia? Obrigada pela palavra que foi concedida. Um livro que acabamos de ler, o nosso moderador leu muito bem, foi muito explícito, onde diz que vós, mulheres, submetei aos vossos maridos como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Eu iria começar a dizer, nesse termo, abrindo 2 aspas, o termo submetei-vos aos vossos maridos, submissão. Submissão tem a ver com obediência, com temor, com respeito. É isso que a Bíblia nos ensina que a mulher deve ter ao seu marido. E temor, porque nos ensina que devemos amar, submetermos ao nosso marido como no Senhor. É aquilo que nós temos dito. Nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, mas não ouvimos Deus. Nunca ouvimos, mas pela palavra que nos é ensinada, que nós meditamos, sabemos que Cristo vive e Ele vive para todos sempre. Sujeitai-vos, obedecer. Essa palavra, como eu disse anteriormente, abriu 2 aspas, tem havido muita confusão, tem criado muito transtorno em certos lares. A palavra submissão, a palavra submeter-vos. Eu digo cria transtorno por quê? Porque muitos dos nossos esposos, ou de alguns esposos, não têm sabido lidar com essa expressão submissão. Confundem, muitos até confundem em pensar que submissão, vou usar uma expressão aí que não teria que dizer, submissão é ser o quê?
Eu posso falar essa expressão que eu vou falar? Seja à vontade. Ser assim, como é que eu diria? Escrava. Escrava bem não, mas o termo é pesado que eu iria dizer. Burra. O termo é esse. Submissão é ser boela, é aceitar tudo que vier, você aceita, porque é isso que a Bíblia nos ensina. E muitos dos pastores, por não terem sabedoria, não têm sabido orientar essas, não têm sabido destrunçar, o termo é esse, destrunçar essa expressão de submissão. Submissão tem muitos porém nessa palavra submissão. Submeter-vos. Amai ao nosso marido como Cristo amou a igreja. Até porque a Bíblia nos ensina que os nossos esposos são a cabeça dos lares, como Cristo é com a igreja. Ok. E a questão do senhorio de Cristo com a igreja, a diaconisa aqui falou muito bem sobre a questão do respeito, a questão da honra ao esposo, mas hoje por hoje, nós temos visto situações como a de que a diaconisa aqui falou, a má interpretação da palavra submissão. Então, a diaconisa disse que submissão é mais do que não é uma questão de ser uma pessoa tola para com seu marido, não, é uma questão de respeito, um respeito mútuo, né? Esse respeito advém da submissão, um respeito da obediência ao seu marido, dar-lhe honra, é isso que a diaconisa falou. Mas eu queria só dar um acréscimo aqui, que a nossa diaconisa já falou e falou muito bem. Em suma, num acréscimo de uma única palavra, submissão é reconhecimento de autoridade dado na alguém para exercer. Quando Deus está a falar, submetei-vos aos vossos maridos, é exatamente toda aquela lista de adjetivos que a nossa diaconisa falou. Resumindo, é reconhecer a autoridade que Deus lhe concedeu. Deus lhe concedeu a autoridade da cabeça, a autoridade mais alta daquela família. Então eu reconheço a tua autoridade e estou disposto a me colocar em função das ordens que eu recebo de Deus e de ti, debaixo dessa autoridade. Conforme a diaconisa disse, não é submissão ser escrava, se tornar burro, se tornar isso tudo, não. É eu reconhecer que a autoridade que Deus te deu é valiosa para mim e eu me submeto debaixo dessa autoridade. Assim como as autoridades aqui no país. Nós temos a Polícia Nacional e temos outros tipos de autoridade que qualquer cidadão, mesmo nós cristãos, quando essas autoridades estão ali para exercer o seu trabalho, a gente se submete. Em outras palavras, o que quer dizer? A gente reconhece que o Estado lhe deu uma determinada autoridade e a gente fica debaixo dos poderes que a lei, no geral, concedeu a essa autoridade. Okay. Mais ou menos isso que gostaria de... Vamos também já ouvir a nossa irmã amada serva do Senhor, a nossa irmã Vitang. Como devem então as mulheres, ainda nesse mesmo subtema, como devem as mulheres tratarem os seus maridos, a base da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso? Já lemos, deixa só repetir o que li aqui. Vós mulheres, amai vossos, diz a Bíblia assim, vós mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo que ele próprio o Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Bom, vamos ouvir. A Bíblia foi muito profunda nessa questão da submissão, porque ela vai dizer em tudo. Mas vamos ouvir aqui a nossa amada irmã. Bem, eu até já queria receber o microfone antes, porque quando se trata de casamento, para mim é a praia que eu navego todos os dias. Okay. Por isso, estar nesse momento aqui, eu até gostaria de ser mais psicóloga, sabe?
apesar de eu conhecer a palavra de Deus, né? Porque nós Mas esteja à vontade. Porque nós podemos estar aqui a ver o casamento só à luz da Bíblia, mas nós sabemos que lá fora não é o que acontece. E também com má orientação de muitas pessoas que conhecem, não é a própria palavra, tem orientado tão mal que esse termo submissão também tem sido tratado muito mal. Por quê? Porque a Bíblia quando diz assim, vós mulheres serem submissas ao vosso marido, é o que o irmão Francisco falou, é reconhecer a autoridade máxima em casa, né? Como os maridos devem tratar as esposas. Para que a mulher seja submissa, o marido tem que amar. E a Bíblia orienta que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E é uma responsabilidade muito grande. Muitos são os homens que dizem que não. Eu gosto dela porque assim, imagine, o homem quando ele sente que está a amar a mulher, às vezes ele pensa que está a dar demais o seu amor para quem não merece. Uma vez que isso é retribuído a dois. Você quando ama a sua esposa, automaticamente, é automático, não é necessário exercício, automaticamente a mulher submete-se ao marido. Porque sabe que o marido é alguém que lhe presta atenção, o marido é alguém que lhe dá valor, o marido é alguém que a estima, o marido é alguém que ela aprecia. Então, automaticamente, ela submete-se à autoridade máxima que é o seu marido. Ok? E é ali onde começa a submissão. É claro que a mulher tem que ser submissa, mas atualmente, com a onda do feminismo, com a onda dos direitos iguais, e etc. O que está acontecendo? As pessoas olham para a submissão como se a mulher estivesse por baixo do homem. Não é verdade. A mulher não fica por baixo. Porque todo homem que analisa a mulher por baixo tem que ser submissa. Minha casa, minhas ordens. Não é? O que acontece é que a mulher vai ver, aliás, o homem vai ver a mulher como se fosse algo sem valor. Ok? Eu faço o que quero, digo o que quero e como eu quero, porque ela deve ser submissa, ok? Muito atenção aos homens, que a maneira como o pai cuidou a mãe dele, quando ele casa, também quer que a esposa seja igual à mãe dele. Então vai destratar a mulher, porque quer que a mulher use o pano que a mãe usava, vai querer que a mulher use as tranças que usava, porque acha que é ali onde deve permanecer. Essa é a questão a falta de controle emocional. Não, até nem é controle emocional, porque imagine, nós só somos resultado daquilo que os nossos pais nos educaram. Aquilo que eu vi o meu pai tratar a minha mãe é aquilo que eu vou trazer para o meu relacionamento. É claro que com o tempo a sociedade vai mudar os meus conceitos, mas a minha raiz não fica, vai comigo. Então, isso tem muito a ver nos lares. Eu queria só terminar a dizer que a mulher não está por baixo. Okay? Se não formos na história da criação, não é? Deus, quando fez a mulher, Adão dormiu. Acredito que existem qualidades que Deus meteu na mulher, não é? Que o homem nem sequer sabe quais são. Por isso é que quando Adão acorda, ele admira, diz: os ossos ficaram da minha carne, uma coisa especial, ok? Uma coisa perfeita ao lado dele. Então, é necessário que a mulher, para ser essa esposa submissa, tem que ter um homem amoroso, um homem carinhoso, um homem atencioso que esteja ao lado dele 24 horas por dia. Então, quais são esses como é que foi a questão? Não, A característica... pelo que entendi, a submissão da mulher está ligada àquilo que é o tratar o trato do homem para E como fica o caso das mulheres que, mesmo sendo bem tratadas, bem amadas, tornam-se, como é que a gente poderia colocar aqui? Tornam-se abusadas? Não, o homem ama, Uhum. trata bem, mas ela é o inverso daquilo que estamos aqui a falar, não é submissa ao seu marido. Como é que fica então? No ponto de vista da nossa irmã Vitang, a mulher só se torna submissa se o marido ama, respeita, dá-lhe atenção, carinho, essa coisa toda, e ela então se torna uma mulher submissa. Mas há casos de mulheres que, mesmo recebendo todo esse afeto, ainda assim não são submissas ao seu marido. Não, mas é assim. Alô? Mas é assim. Esta é uma ordem divina. Existe uma ordem divina. Homem, amai a esposa. É uma ordem divina. Homem, amai as esposas como Cristo amou a igreja. Mulher, sede submissas aos vossos esposos. É uma ordem divina. Nós fomos feitas para sermos submissas aos nossos esposos. Ok?
Mas acontece que a sociedade, ela cria dogmas e crenças que vão automaticamente deturpar a questão da submissão. Ok? Mesmo a questão do amor com a esposa, da submissão da esposa para com o marido, começa logo a ficar deturpado com os conceitos que a própria sociedade oferece para a família e o casamento atual. Aí está. Significa que se tivermos um marido que é crente, a esposa também é crente, e todos eles buscam, né, Deus e Deus mesmo no conceito, isso é possível. Mas quando existe a questão do jugo, que no casamento muitas das vezes não é. Aí onde surge as irmãs ou as mulheres que o marido é amável, é carinhoso, mas a mulher às vezes é muito arrogante, prepotente, muito autoritária. Isso não tem a ver com o marido. Muitas das vezes é a raiz de onde ela saiu. Mas eu acho sem contar, perdoa, eu acho que o nosso amado evangelista queria aqui fazer algum Obrigado. Não, na verdade, a minha contribuição era exatamente naquela questão em que se procurava o nome que se poderia dar àquela mulher que, diante do marido, a ser bem tratada, e no entanto ela não consegue acompanhar esta dinâmica. Provérbios é claro. Provérbios 31:10 vem fazer referência da mulher virtuosa. Do contrário, ou seja, a mulher que não traz consigo estas qualidades recai para a mulher tola, cuja Bíblia vem dizer que com as suas mãos ela mesmo destrói o seu lar. Embora, acredito que vamos chegar depois também neste capítulo, esta mulher possivelmente coloca este homem num nível de estresse muito alto. Se este homem não olhar para aquilo que são os princípios da criação do casamento e aquilo que são os fundamentos pelo qual Deus criou o casamento, este homem vai tornar-se agressivo. Este homem tende a tornar-se agressivo. Transmitir aquilo que são os seus pensamentos, aquilo que são as suas opiniões à mulher por via da violência. Portanto, este tipo de atitude, não é? É possível evitar quando a mulher efetivamente percebe, compreende qual é o seu princípio, qual é o princípio, não é, do casamento e qual é a sua função no casamento. Sem me alongar muito, vamos recorrer novamente a Gênesis 2:18. Deus disse: façamos, não é bom que o homem viva só, né? Far-lhe-emos ou façamos para ele uma auxiliadora. Mas Deus vem acrescentar dizendo o seguinte: para que lhe seja idônea. Okay. O homem, ao casar-se, ela espera de sua esposa um suporte naquilo que é a exposição das suas ideias, das suas atitudes. Atitudes com o quê? Com o seu trabalho, com o tratamento com os filhos, o tratamento com os amigos, o tratamento com a família. Toda essa forma da mulher gerir, não é? Ou seja, a forma como a mulher vai fazer a gestão desses elementos todos que fazem parte de um casamento feliz, equilibrado, se assim podemos dizer, não é? A mulher precisa desenvolver capacidade para gerir isso, para não ser remetida a uma mulher, a classificação de uma mulher tola. Ok, vamos ouvir também o nosso evangelista José Francisco. Acho que tem aqui também algumas coisas a acrescer. Graças a Deus eu tenho sim, o assunto está a ficar interessante. Falou muito bem o nosso evangelista Paulo, mas eu haveria que pegar um trecho do que falou aqui a nossa Mamá Bitang sobre a forma com que algumas mulheres respondem ao tratamento dado pelos seus esposos. Mamãe falou algo muito interessante. Isso depende da origem, de onde ela veio, como foi educada. Esse é o grande problema, o grande diferencial. Isso até não é só da mulher. Mesmo também os homens, de onde vêm, no seu background, depende de como foi criado. Conforme dizemos, casamento é união de duas pessoas de gêneros diferentes. Isso só passa na cabeça de Deus unir duas pessoas que pensam extremamente diferente. Hoje, por exemplo, ouvi uma palavra muito bonita, falada pelo nosso irmão Guilherme, quando o culto decorria, que em casa, o pai pode estar em casa, se a mãe não estar, em casa não tem ninguém. Significa aquelas qualidades, aquela presença
que é particular, característico da mulher, ninguém tem mais em casa. É isso. E existem também certas características que é só do pai, tipo a proteção, a educação, a ordem, que ninguém tem. Se o pai desaparece, mesmo que a mãe trabalhe, mesmo que a mãe tenha condições financeiras, a coisa torna-se Uma bagunça. uma bagunça. Quando as pessoas casam-se, a palavra eu já não existe, existe nós. Tudo que você tiver que pensar é para dois, tiver que analisar é para dois. Então é algo que vai muito, muito além daquilo que está dentro do nosso ego. Nós ainda quando vamos para o casamento, vamos como o eu. Eu já era assim, já ia na minha mãe, isso aí é X horas, já comprava isso. Não é o fato de eu casar com ela que os meus amigos não podem fazer isso, não posso sair isso. Então a pessoa deveria pensar bem, até porque Paulo aconselha. Se puderem, ficam assim como eu, não casam. Exato. Mas aquele que não pode se conter e casa. Mas só que esse casar é algo que tem a ver com responsabilidade, idoneidade. Até porque mulher é mãe. Todo homem, quando casa, torna-se responsável. Por falar no bom da verdade. Eu não sei se o que vou falar é científico, mas o que eu sei é que o homem, quando não se casa, desde a meninice, adolescente, jovem, senhor, é sempre alguém inconsequente, sem juízo. Essa é a realidade. Quando casa, as mulheres começam a pôr os traços nos dedos, os pontos nos i, e a pessoa vai aprendendo. Isso não sei se é algo científico, não sei se alguém já tenha feito um trabalho do gênero, mas é algo que temos observado do ponto de vista anárquico, né? Vendo as coisas como funcionam, nossos amigos casaram de jeito diferente. Você vai lhe procurar e dizer, vai, isso agora não dá. Há limitações. A limitação. Ok. Vai aprendendo. Nós vamos voltar daqui a pouco, meus caros convidados. A conversa está a ser mesmo muito, muito edificante. Acreditamos que o pessoal que nos assiste a partir de casa, você que está em casa, aproveitamos também pedir que compartilhe já a live, compartilhe o vídeo com alguém, notifica alguém no teu Facebook e Instagram, porque daqui a pouco a gente volta com mais assunto, porque o evangelista tocou num ponto do eu. Esse ponto do eu é que a gente vai voltar na segunda parte a discutir o eu. Eu casei, mas as pessoas casam, mas não querem se moldar para viver aquela nova realidade. Esse tem sido um grande problema na nossa sociedade, e baixa moral de quem quer aderir o matrimônio, baixa moral, porque nós vamos falar daqui a pouco que expectativa deve a sociedade ter sobre o casamento. E esse ponto do eu casei, mas o meu eu está lá, isso tem deixado um mau exemplo na nossa sociedade, tem deixado muita gente a recuar, mas vamos abordar daqui a pouco. Nós voltamos dentro de 3 minutos, fiquem com a paz, Deus abençoe, até já, meus queridos irmãos. Olá, paz do Senhor, já estamos de volta então com o nosso programa Vivo por Eles, na responsabilidade da nossa TV Bom Pastor, que Deus abençoe ricamente. E nós estamos aqui a realizar esta atividade no resort Casa Sekele. A Casa Sekele está localizada aqui por detrás da Nossa Senhora da Assunção, o colégio aqui no final da estrada para quem vai sair do Sekele e entrar então na nova urbanização Maie. A Casa Sekele ela também disponibiliza de alguns serviços como acampamento, retiro, show, montagem de GPS, serigrafia, decoração romântica e telemensagem. Para os serviços, solicitar os serviços da Casa Sekele, o irmão, a irmã, o telespectador pode ligar para o número 932 14 01 50, 930 14 52 57. E o último, 934 99 99 04. Voltando aqui para a nossa conversa, que nós estamos até o nosso debate, nesse caso, o tema, o que a Bíblia ensina acerca do casamento, o que a Bíblia ensina, e nós paramos aqui num ponto muito pertinente para mim, e acredito que também para os meus ilustres convidados,
este ponto que nós paramos quando o amado evangelista ele falava do casamento, em que muitas pessoas entram para o casamento com o seu eu. E isso baixa a expectativa da sociedade, dos jovens que estão a tentar aderir ao matrimônio, quando eles vejam muitos casamentos ruídos, muitos casamentos destruídos do dia para a noite, casamentos que a gente olhou e viu, não, era para dar tudo certo, não tinha como, eles eram o melhor casal. Depois de muitos anos, 10 anos, 5 anos se passaram, as pessoas acabam por se divorciar, então cria aquela má imagem. Pessoas que estão no mundo do entretenimento, pessoas famosas, atrizes, atores, jornalistas e por aí fora, pessoas que tinham o seu casamento como uma inspiração para muitos solteiros, mas depois de alguns anos que se passaram, as pessoas foram ouvindo que a tal pessoa acabou então por se divorciar por motivos de infidelidade, agressões físicas. Mas nós queríamos aqui falar mesmo na expectativa da sociedade sobre o casamento, uma vez que muitas pessoas eles entram para o casamento, mas não querem se moldar para viver aquela nova realidade. Ainda vêm para o casamento com o seu eu carregado. E eu queria ouvir aqui, começando então, ouvir aqui as senhoras sobre o eu que tem sido a razão de muitos divórcios também. Sim, antes de falar do eu, antes de falar do eu, dar um pulo, que acabamos de falar com o termo submissão. A Bíblia ainda fala no livro de Efésios, mesmo, capítulo 5, versículo 21, que diz: sujeitai-vos uns aos outros. O termo sujeição não tem a ver só com as mulheres. O verso de número 21 diz que sujeitai-vos uns aos outros. Esse negócio ele que falou, a palavra dele é a última, eu falei, está falado, eu disse, está dito. Muitas das vezes aqui não funciona bem assim. O negócio aqui não funciona desse jeito. Há casais, queria casais, não estou lá, né? Há pessoas ao conversarem, eu ouvi muito isso, desculpem que eu diga, via muito isso no meu pai. A minha mãe era uma senhora muito, eu diria que submissa ao extremo. É uma mulher de verdade. Com meu pai, eu não sei, acho que é mesmo flecha, é faísca. Poderia sair aí, tem um esposo do estilo do meu pai, e quando ele falou, está falado. É ponto final. É ponto final. Mas a filha, serva do Senhor, ela dizia, não, pai, era só para dizer, né? O pai tem razão. É isso que o pai disse, mas ela disse, não, era só para acrescentar que o pai tem razão. Sabedoria. Isso dizer que não é sabedoria, sim. Mulher Não, sábia. não é que talvez não é questão de saber, é questão só para evitar problema. Então é só sabedoria mesmo, só sim, para evitar problema. evitar conflitos. Exato. Não, mas evitar a ira conflito do é ser. mesmo sabedoria. Só mulher sábia é que sabe evitar conflito. Mas agora me permita, para dar aqui colocar aqui um certo cuidado nesta Sim. apresentação, não é? Nesse texto de Efésios 5, 21. Precisamos ter atenção nisto. Quando a Bíblia vem dizer sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, ou no temor de Cristo, precisamos compreender que este versículo, Jesus Cristo vem fazer referência para a igreja no seu todo. Sim. Ele se dirige à igreja no seu todo, no sentido de não permitir vanglória no meio do crente. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo tira esta prerrogativa dos irmãos ou dos crentes de dizer eu sou levita, sou melhor do que aquele que está no protocolo. Eu sou do protocolo, sou melhor do que aquele que trabalha no CBPTV. Então, Jesus vem chamar a atenção a isso através desse versículo. Não, sujeitar-vos uns aos outros. Mas ainda podemos levar mesmo no relacionamento. Dentro do respeito mútuo. No relacionamento, Jesus Cristo foi específico. Sim. Assim como foi específico no tratamento com os filhos, no relacionamento com pai para com os filhos, filho para com os pais, servos para com os seus senhores. Aqui a sujeição é mesmo na perspectiva
do fundamento do casamento. Para dar certo, minha irmã, a mulher tem de ser mesmo submissa. Para dar certo o casamento, o homem tem de amar a sua esposa. Como amar? Essa é a questão que se coloca. Como ser submissa? Esta é a questão que se coloca. Mas- Porque o que destrói, na verdade, é o incumprimento deste fundamento. Então, aqui a submissão, não é? Nesse Sujeitai-vos uns aos outros. Sim, minha irmã, eu só queria fazer No essa... campo religioso, o pai falou muito bem. Leva ainda o lado social. Não, o homem, veja, Jesus teve cuidado de dizer que nós precisamos constantemente ser ensinados, meditar na palavra, até que venhamos atingir a varonilidade, a maturidade, em todos os aspectos da vida. Não é à toa que Paulo vem dizer que, olha, quando Jesus foi interpelado, não é? E lhe questionaram relativamente o divórcio. Os discípulos, ouvindo a resposta de Jesus, eles disseram, se assim for, acho que não vamos casar. Jesus respondeu aos discípulos, não. Alguns são eunucos, são castrados por natureza. Exato. Outros são porque lhes são feitos desta forma. Outros ainda preferem se fazer. Trazendo isso para o contexto do casamento, há pessoas que quando tomam consciência do que é o casamento, preferem não casar. Porque ela assume que não vai poder gerir o... Mas assim, irmão Paulo, Mas a questão de quando a pessoa prefere não casar, então ela é colocada como face porque ele vê a questão do casamento como algo que ele não vai dar conta do recado. Então, para não se meter e não ter que fracassar, é melhor eu não entrar. Meu irmão, há um princípio que diz assim, quem quer se casar deve aceitar o melhor do seu tempo, o melhor dos seus pensamentos, o melhor dos seus sonhos para o seu cônjuge. Aquilo que eu estava fazendo referência há pouco tempo, quando mencionava alguns aspectos que clareiam, não é? Assim posso dizer, o amor que Cristo tem pela igreja. Cristo tem um propósito conosco, como igreja. O marido precisa ter um propósito para com a sua mas esposa. assim, irmão Paulo, é assim. É claro que Cristo tem um objetivo para com o seu povo. Tanto que também o marido tem objetivo com a sua família. Mas no contexto atual e social em que nós vivemos, nós somos seres humanos. É bem claro que aquilo que Cristo quer para a igreja não é aquilo que muitos homens e esposas querem para os seus lares. Eu vou voltar só um bocadinho na questão da irmã Raquel, que falou sobre a sujeição. Não é? Muitos são os casais ou homens que só querem que a mulher seja submissa. E ele não sujeita-se. E a sujeição está em quê? Em nos respeitar uns aos outros, dentro do lar. Porque apesar de eu ser submissa, o meu marido também deve, pelo menos, também respeitar aquilo que eu sou dentro do lar. Não obstante eu ser mulher, que eu devo ser submissa. Eu acho que no princípio eu estava aqui a fazer uma comparação que eu não terminei. Quando nós tratamos da submissão, nós olhamos a mulher como se estivesse por baixo do homem. Há um adágio popular que diz por detrás de um homem, né? Um grande homem, De um grande tem homem uma tem grande uma grande mulher. esposa, mas eu posso trocar aqui hoje, se permitir. A mulher não foi feita para ficar por baixo, a mulher foi feita para ficar ao lado. Por isso que a costela foi tirada ao lado. Então o homem não anda com a mulher, ele por cima e a mulher por baixo, mas em paralelo. Não é na vertical, é na horizontal. Plenamente de acordo. É na olhar para horizontal. Gênesis 2:18. Exatamente. É na horizontal e ponto final. Mas só os homens inteligentes, só os homens que conhecem a palavra de Deus e que percebem isso. Aqui agora eu coloco uma questão sobre o jugo desigual. Muitas são as pessoas que atualmente estão em muitos relacionamentos, se tivessem a consciência de que o jugo desigual... Se tivessem a consciência do que é o jugo desigual, no princípio, no namoro, muitos não se meteriam em casamentos onde estão hoje. Ok? Por quê? Porque o jugo desigual é o quê? Vamos aqui comparar. É querer meter um cabrito, não é, a cultivar a terra com um touro. Ok? Ao colocar a madeira, aquela madeira que chama-se jugo, ao colocar a madeira, é claro que o touro vai puxar de tal maneira o cabrito, né? Que não vai conseguir nem sequer cultivar. É isso o problema aqui no casamento. Muitos estão aí sem saber a origem da pessoa,
sem saber os seus defeitos, as suas qualidades, o tipo de amigo que tem, como trata a família e tudo mais. Porque as pessoas às vezes namoram sem saber para onde vai, como vai e por que vai. Daí que surge que quando chega ao casamento existe o arrependimento. Por que eu fui para lá? Se eu soubesse, são os casais que vivem esse problema até hoje. Então, essa questão de que eu concordo com alguém uma vez que disse que por isso que a nossa irmã Vitang estava aqui a dizer, a questão de saber com quem eu estou a ir casar vai levar-se ao caso de que muitos casamentos, muito divórcio começa no namoro. A questão é que a pessoa já está a casar e os sinais estão ali, os sinais são visíveis. Ninguém consegue. Perdão, só, faz favor, para eu não perder o que caiu agora. Exato. Eu, antigamente, eu criticava quando os meus pais falassem sobre os casamentos arranjados. Ok? Lá no Sul, antigamente, os pais arranjavam o casamento dos filhos. Iam saber onde vive, por exemplo, o irmão Francisco, não é? Iam saber da família, os hábitos e costumes, e os pais arranjavam o casamento. E esses casamentos foram muito duradouros, porque os pais sabiam onde ela ia colocar a filha. Mas atualmente os nossos filhos vão buscar pessoas desconhecidas, estranhas, psicopatas, neuróticos e trazem dentro de casa. E quando se casa, é onde começa a violência, o abuso, tudo começa por conta disso. É no casamento onde as pessoas dizem, não, o namoro é cego. O namoro não é cego. O amor é cego. O amor é cego. Pois, aí está a questão. Então vamos, acredito que o evangelista José Francisco tem aqui alguma coisa a crescer naquilo que é a base da nossa conversa. Exatamente conforme dizia a nossa nave em julgo desigual. Há um provérbio na minha língua materna, embora que eu não falo perfeitamente, mas eu vou traduzir em português. Que se diz, é um mundo, mas eu vou esmiuçar a pena em português. Que se diz, se queres manter, pergunta. Manter é perguntar. É assim, o cucuela, pula, pula. O cucuela, pula, pula. Manter é perguntar. Ok, vamos então. É exatamente isso. Você precisa saber a raiz da pessoa. Quem é a pessoa? Porque depois já não há aquela flexibilidade, aquela compatibilidade, porque são pessoas diferentes demais. Pensam tudo diferente. Mas antes de alongar isso, eu estaria na mesma visão sobre o que se falou, por exemplo, aqui há pouco tempo, sobre a sujeição. Na realidade, o homem, apesar da autoridade que Deus lhe deu no lar, naquilo que eu percebo da Bíblia, é algo que não é discutido. Deus deu autoridade e se cumpre. Mas mesmo assim, daquilo que a gente vê na prática, ele sujeita. Por quê? Porque sujeitar tem a ver com flexibilidade. Perceber. A Bíblia diz, e ambos serão uma só carne, e arranjarei uma esposa que seja como idônea. Quer dizer, uma anciã, alguém que faz a Mas, regulação. evangelista, o homem sujeitar a mulher ou o homem respeitar, amar a sua esposa? Porque acho que está só a mão aqui. Sujeitar a mulher, o homem se sujeita a Quando mulher. está a se dizer sujeitar, está a dizer flexibilidade, capacidade de respeitar e de ouvir. Ok. Capacidade de ter a percepção das coisas, de abordar, de conversar. Quando Deus te coloca alguém para ser idônea, significa que há alguém que em algum momento vai ter que lhe dar conselho. Alguém que em algum momento vai lhe dizer caminho não é aqui. E você vai ter que ponderar, vai ter que ouvir. Nós temos que comprar um terreno aqui, eu acho que aqui não é ideal, tem que ser assim. Em algum momento você vai ter que sujeitar, porque o que é que vai dar certo? Eu te mando, a minha decisão é essa, é por aqui, ok? Mas também tem aquelas depois, mulheres. Deixa eu só terminar para não perder aqui o fio. Depois o que é que vai acontecer? Da sujeição. Pois. É algo que deve haver. Não está a tirar a preponderância do homem ser submisso. Isso nunca vai ser. Isso é algo que Deus deu para que a mulher seja submissa ao homem. Se vemos na relação Deus-homem, o homem peca, mas quem é que se sujeita a procurar o outro no jardim, a passar palavra, a conversar? Deus, mas era soberano. Ele sujeitou-se
baixou para estar no mesmo nível. Mas mesmo se vermos a linguagem que o homem usou de arrogância, a mulher que você me deu. Deus compara mulher e igreja, assim conforme Cristo amou a igreja. Agora é só nós analisar quem é a igreja, como é que é problemática, cheio de tribulação. A mulher também é assim. No momento que você vai ter que baixar para estar no mesmo nível, para ver aquela flexibilidade, para ter harmonia, senão arrogância e outros tipos de adjetivos. A arrogância não vai ajudar a edificar o lar. É mais ou menos. Vamos então ouvir a nossa serva do Senhor. No casamento, uma das coisas muito importantes que no casamento, além da sujeição, tem que haver renúncia. Ok? Nós, quando casamos, ninguém vai sair da casa do seu pai e sua mãe, levar os seus maus hábitos, tudo para o casamento. Porque eu vou encontrar uma pessoa completamente diferente de mim e eu tenho que me renunciar. E eu, quando ver que o meu comportamento prejudica o bem-estar do meu cônjuge, eu automaticamente eu devo me rever e começar a mudar. Mas existem homens que a sociedade vai lhe instruir de que a sua mulher não te pode mandar, a sua mulher não te pode pedir, a sua mulher não pode fazer. Então vai criar aquele machismo, estás a ver, de colocar a mulher por baixo. Mas para que isso não aconteça, devemos mesmo nos sujeitar uns aos outros, ou melhor, falando assim em linguagem angolana, nos aturar. Pronto, nos aturar uns aos outros. Quer dizer, suportar, essa é a palavra, suportar uns aos outros. Exato, Tá, suportar. Já estamos mesmo na reta final, vamos ouvir então mais a opinião do nosso evangelista Paulo, que tem a dizer sobre o que ainda estamos aqui a debater. Não, obrigado. Na verdade, não há muito a acrescentar se formos a olhar para aquilo que é a função pela qual Deus colocou a mulher, não é, ao lado do homem. Do homem, pois é. Idoneidade é aquilo que se espera em toda mulher. Então, quando uma mulher se coloca diante do homem com esta maturidade de aconselhá-lo em determinada questão, alertá-lo em determinada questão, o homem precisa sim reconhecer que o caminho que ele estava a pensar tomar é errado e, neste sentido, sujeitar-se, não é? Sujeitar-se e concordar com a perspectiva ou visão da sua esposa e assim caminharem juntos. Isto deixa a mulher honrada à medida que o homem passa a dar lugar à mulher para desempenhar o seu efetivo papel. Portanto, plenamente de acordo com as exposições que foram apresentadas. Vamos também já para terminar. Se me permite só, a sujeição também está no quê? No casamento e no lar tem que haver diálogo. Quando há diálogo, o casal se compreende. E quando há compreensão, há sujeição. Porque quando não há diálogo, cada um vai querer tomar as suas decisões como quer. E o que nós queremos não é ter um casamento, né, de briga, não é ter um território só para brigar, nós queremos ter paz. Então, como a paz tem que reinar no meu lar, na minha família, eu tenho que entender a minha esposa, a esposa tem que entender o marido e vice-versa. Sim, vamos passar a palavra à diaconisa Raquel, para nós então terminarmos a nossa atividade. Sim, em termos de conclusões, eu diria que mulheres, submetei-vos a vossos maridos, mulheres, obedeçam, mulheres, sejam mais sensíveis. O que foi isso? Mulheres, sejam mais sensíveis, mais carinhosas. Eu sou assim, mas assim, tudo a 50-50, 50%, um pouco de carinho, 50% de complicações, mas é a vida. Diria, casamento é bom, tudo que Deus fez é agradável, é perfeito, é bom. Marido, amem mesmo as vossas mulheres, é amar mesmo, não um amor fingido, mas um amor vindo do coração. Cristo entregou-se pela igreja, tudo por causa de quê? Do amor. Amém-nos, amém-nos, Okay. amém-nos. Obrigado a todos. Desde já agradeço aos meus ilustres convidados, servos do Senhor, nossa irmã Vitang, nossa diaconisa Raquel, nossos evangelistas José Francisco, nosso evangelista Paulo. Deus abençoe e obrigado por aceitarem este convite, por aceitarem estar conosco. Na verdade, nós vamos voltar para o querido telespectador. Irmão, faz favor. Eu gostaria que esse tema tivesse mais alguns
alguns momentos. É isso, Se não nós pedir vamos, muito que na produção, por nós- favor, nós nós vamos, deixamos muita coisa pendente. nós vamos, por isso que eu estou aqui a dizer, a Exatamente, deixar despedir. muita coisa Muita coisa pendente. Estou a pendente. Nós despedir, queremos estou a terminar. despedir, estou a despedir já porque o tempo já não nos permite falar de mais coisas, mas eu estou a dizer que ainda falta, nós precisamos abordar certos assuntos como o que causa realmente uma separação, por que as pessoas se separam, sendo que a Bíblia diz que o casamento é até que a morte, a Bíblia não especifica diretamente que casamento é até que a morte separa, mas ela dá-nos indicações de que quando se casa não se deve separar. Mas por que as pessoas se separam mesmo estando na igreja? Esse é um assunto, os demais assuntos nós vamos trazer no próximo fórum, mas o tempo já não nos permite falarmos mais de mais coisas. Vamos já então deixar com que os assuntos pendentes fiquem para uma outra entrevista, um outro debate, e fique ligado conosco, mante atualização, nós vamos manter atualizado o telespectador para o próximo encontro e o próximo debate aqui na nossa Casa Sequel, onde nós estamos. Se quiser vir também participar do debate, fazer parte da nossa plateia, sentar e poder assistir o debate ao vivo, nós desde já convidamos. Também nós estamos localizados na Casa Sequel, por detrás da Nossa Senhora da Assunção, a alguns 400 metros de distância. Colégio Nossa Senhora da Assunção, muito obrigado. Anunciação, ok, muito obrigado então, ok, muito obrigado. Também convidamos desde já a participar do debate, a fazer parte da nossa plateia, o telespectador. Venha, nós estaremos aqui daqui a 15 dias, nós estaremos reunidos aqui na Casa Sequel para então concluir este grande tema, este grande debate, o casamento à luz da Bíblia. Vamos fechar então este momento com a oração do servo de Deus, evangelista José Francisco. Agradecer que nos levasse a Deus em oração para nós fecharmos essa atividade. Graças a Deus, oremos ao Senhor. Depois de um programa abençoado. Obrigado, Pai Santo, Deus eterno, porque o Senhor esteve conosco nesse espaço de tempo onde abordarmos assuntos, Senhor, que é do interesse da sociedade, porque o casamento é teu projeto, é a tua vontade que as pessoas se casem e encham a terra conforme a tua orientação. Senhor, nós pedimos que o teu Santo Espírito guie, Senhor, este vídeo, de tal modo com que abranja pessoas e com que possa, Senhor, servir de remédio espiritual para certos casais. Assim como nos dá maturidade e nos auxilia, Pai Santo, que na próxima edição a gente possa trazer assuntos que ficaram pendentes para que possamos abordar com mais claridade e profundidade para abençoarmos os irmãos que nos ouvem do outro lado. Abençoa as famílias, abençoa os casamentos. Nós queremos que haja felicidade no seio dos lares e nós agradecemos já a produção no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado. Muito obrigado a todos, até o próximo programa, que Deus abençoe, fiquem com a paz. Amém.